Olá, eu sou Reinaldo Franco, sou contador há mais de 40 anos, sou presidente da Franco Contabilidade, uma empresa associada à Rede Nacional de Contabilidade RNC, que tem o propósito de atender empresas e proteger o seu patrimônio em todo o território nacional. Somos 32 associados em todo o Brasil, possuímos mais de 10 mil clientes e contabilizamos em 2024 23 bilhões de volumes financeiros. Hoje, aqui apresentando o RNC News, nós temos o prazer de receber a doutora Bárbara Andrade, especialista em Direito do Trabalho e Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, com vasta experiência na área empresarial desde 2007. Durante uma década, gerenciou o departamento jurídico de uma multinacional, acumulando expertise em questões empresariais complexas. Possui formações complementares em Direito Tributário, Contabilidade e Negociação pela INSPER, além de certificações em Inglês Jurídico pelo Cambridge Law Studio em Cambridge, Reino Unido. Especializações em falências e recuperações de empresa, Direito Sindical, Gestão de Franquias e Gestão de Pessoas, consolidando uma abordagem multidisciplinar e estratégica no campo jurídico. Sócia fundadora da ATL Advogados e vai compartilhar conosco sua larga experiência na orientação e estruturação de franquias. Bem-vinda ao RNC News, doutora Bárbara. Parabéns pelos 6 anos da ATL Advogados. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço, me sinto honrada aí de estar ao lado de um profissional tão relevante, tão competente, atualizado no mercado. Conheci a RNC na Feira de Franquias e para a ATL Advogados é de fato uma alegria estar aqui compartilhando, trocando um pouco da nossa experiência com franquias e da importância, né, da união dos profissionais da contabilidade com os advogados para levar para o franqueado e para as franqueadoras sempre as melhores soluções aí em termos de rentabilidade, segurança jurídica. Então é de fato um prazer, me sinto honrada aí com o convite. Estamos felizes com a sua presença e vamos dar início aos nossos trabalhos. Nosso objetivo hoje principal é debatermos um pouco de um segmento de mercado que representa um impacto muito grande, muitas oportunidades para empresários, que é a área de franchising, a questão conhecida como franquias. Eu gostaria que a doutora Bárbara apresentasse para nós um pouco como é que ela vê o mercado de franquia, tanto nacional quanto com perspectivas internacionais, falando um pouco das tendências de mercado, das oportunidades de crescimento e como é que a crise econômica que nós estamos vivendo está impactando no segmento ou se ainda é uma grande oportunidade para o país. Muito legal. É muito interessante a gente tratar desse tema, porque o sistema de franquias, ele não é uma moda, não é uma questão do momento, é um sistema extremamente consolidado que nasceu, a primeira legislação, em 1960. Então, ele começou ali com as redes de idiomas, com o surgimento dos shopping centers, os empresários ali que tinham know-how começaram a transmitir esse know-how e expandir com franquias. Então, o sistema de franquias, ele oferece diversas oportunidades de crescimento. Existem várias pesquisas do Sebrae que a taxa de mortalidade das empresas, das franquias, é muito menor do que quando você começa um negócio sozinho. E em termos de oportunidade, eu defendo que esse é um momento muito estratégico para a área de franquias. Porque hoje a gente tem que empreender é o segundo maior sonho do brasileiro. Então, você tem, por um lado, um brasileiro que quer empreender. E você tem empresas, o empresário brasileiro, ele é muito inovador, ele é muito responsável. Então, você tem um empresário que já está pronto para crescer e expandir. Então, de um lado, você tem quem não tem experiência, mas tem um capital ali, um dinheiro que se conseguiu na vida para investir, para empreender. E você tem algumas empresas já consolidadas, que possuem processo, que possuem know-how para transmitir. Então, a gente está nesse momento exatamente que privilegia os empresários que querem expandir e aquelas pessoas que querem começar a empreender. E para começar a empreender com franquias, você tem um caminho muito mais seguro, exatamente por conta, né, do know-how transmitido, pelo suporte da franqueadora.
Que bom, doutora. Essa questão do mercado, que então é um bom potencial, como é que a senhora vê a possibilidade de expansão do sistema de franquia brasileiro para o exterior? Talvez começando pela América do Sul, invadindo a América Latina e outros países. O sistema de franquia brasileiro já detém esse know-how e esta capacidade? Sim, nós temos muitas marcas expandindo internacionalmente. Dentro da ABF, por exemplo, você tem ali uma área de internacionalização. Então, é muito importante conhecer o mercado, para onde você está indo, para entender as peculiaridades da região, né? Obviamente, contar sempre com parceiros dentro desse campo aí que se deseja ampliar, mas a gente vê cada vez mais as empresas brasileiras fazendo muito sucesso lá fora. Eu estive recentemente na Suíça e quando eu cheguei no aeroporto de Genebra, eu vi a Oakberry lá. E é um orgulho quando a gente vê uma empresa brasileira, uma franqueadora, né, conquistando mercados tão distantes, né, da gente. Então, realmente é bem interessante. Doutora, um detalhe importante em termos de mercado, nós da Rede Nacional de Contabilidade somos empresários que assessoramos, como eu disse no início, 10 mil empresas em todo o território nacional. Temos dentro das nossas carteiras, do nosso relacionamento, empresários inovadores, empresários que sonham em expandir os seus negócios. Como que a senhora veria esta aproximação entre as franqueadoras e a Rede Nacional de Contabilidade para que junto nós possamos identificar dentro dos nossos clientes quais negócios deles são eventualmente franqueáveis? Qual que é o norte para essa busca? Legal. Você sabe que quando eu conheci a Rede Nacional de Contabilidade, eu fui na feira de franquias da ABF, visitei o stand de vocês, muito bonito, por sinal, e a minha dor era exatamente conseguir oferecer para os meus clientes uma rede de contabilidade para que eles pudessem oferecer para os franqueados. Por quê? Eu já tenho, a gente sempre direciona os nossos clientes para que tenham um contador como fornecedor homologado. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo um cenário tão complexo de transição aí para uma reforma tributária, dentro da reforma tributária, em que a gente sabe que as alterações vão impactar o simples, então é necessário se cuidar, se antecipar a respeito dessas questões. Outro ponto que eu sentia é que, muitas vezes, o fato de não ter um contador homologado, um fornecedor homologado, tanto na área jurídica quanto na contabilidade, que são questões extremamente técnicas, estratégicas dentro de um negócio, é que você acaba perdendo um pouco da padronização das redes. Então, a gente tem, por exemplo, clientes que tratam com insalubridade. E aí nós temos contabilidades que falam que tem insalubridade em grau máximo, que não tem. E isso deveria ser um assunto para ser tratado antes, estudado estrategicamente, com um advogado especializado, com uma contabilidade especializada, para auxiliar nesse processo, nessa padronização. Porque quando a gente pensa em franchise, a gente pensa em padronização. Então, por que não padronizar quem vai ser o contador homologado, considerando a expertise dentro daquele setor, etc., a oportunidade de explorar as oportunidades do setor e, obviamente, também o advogado empresarial e o IATL nasceu exatamente com esse propósito também. De levar aos pequenos, aos médios empresários, aos franqueados, além das franqueadoras, uma advocacia estratégica e empresarial. Né? O advogado não é, chegou uma ação trabalhista, vou contratar um advogado. Não, o advogado, assim como o contador, ele está ali lado a lado na gestão do negócio. Nós sabemos que a complexidade dos negócios cada vez mais exige um determinado assessoramento multidisciplinar para que os negócios tenham mais chances de sucesso. A senhora já apresentou que, quando nos visitou na nossa feira, a senhora identificou esta oportunidade. Quais são os requisitos que a senhora vê na importância de as redes de franquia, que normalmente tendem a estender as suas ramificações, os seus negócios para todo o território nacional, até para o exterior? Que tipo de parceria que ela teria numa rede como a nossa, que tem essa capilaridade? Quais são os pontos principais? Quais são as sinergias que a senhora enxerga que possam ser exploradas nesse objetivo? Legal.
Essa pergunta é bem interessante, Reinaldo, porque a questão da capilaridade é importante. Então, quando a gente pensa em franquia, a gente pensa numa expansão, né, nacional, internacional. Então, quando a gente pensa numa expansão nacional, a franqueadora muitas vezes se vê com aquela dificuldade de, mas como que eu vou indicar uma contabilidade, sendo que cada município, cada estado pode ter uma legislação diferente a respeito de licença de funcionamento, etc. Então, assim, essa capilaridade é super importante. E um dos fatores que eu acho que é primordial é a excelência no atendimento. Então, o franqueado, a partir do momento que uma franqueadora ela homologa, né, um profissional, apesar dela não ter uma responsabilidade direta, porque afinal de contas, quem tem a responsabilidade é quem presta o serviço. É super importante que ela tenha segurança de que ela está indicando, homologando um parceiro de excelência, que vai tratar muito bem os franqueados, que vai oferecer para os franqueados o melhor serviço dentro da sua área de atuação. Então, é um parceiro de uniforme, que seja um excelente parceiro de uniforme. É uma indústria que produz determinado cosmético. Tenho certeza que essa indústria passou por todo um cuidado para a homologação. Da mesma forma, é um advogado, esse advogado tem expertise nessa área, é um contador, e aí nesse momento complexo, e eu costumo falar muito isso, a gente está passando por um momento bem delicado, que as empresas que não se prepararem, elas vão perder vantagem competitiva. E quando a gente pensa numa rede, né, de franquias, né, com 200, 600 franqueados, que eventualmente prestem um serviço B2B, por exemplo, esteja no Simples, será que esse vai ser o melhor modelo dentro da reforma tributária? A sua contabilidade está preparada para navegar por essa transição? Então, eu acho que esses são fatores super relevantes que precisam ser considerados na hora de estruturar a operação ou reestruturar nesse momento, contar, sim, com parceiros estratégicos. Assim como você vai indicar qual que é o perfil de arquitetura, do modelo arquitetônico da loja, quais são os protocolos de venda, qual é o material que você vai usar, muitas vezes até quem é o fornecedor de limpeza. É super importante que você tenha alguns fornecedores do estratégico da empresa. E isso acho que engloba muito a advocacia e a contabilidade. Que boa notícia, obrigado, doutora Bárbara. Eu vou aprofundar um pouco esse assunto. Nós, contadores, somos os guardiães da geração de riqueza. Nós mensuramos o crescimento das empresas e acreditamos que com nosso concurso profissional, nós proporcionamos maiores oportunidades de sobrevivência. A senhora mesma colocou nas suas palavras iniciais que um negócio estruturado, já está comprovado, através de franquia, tem menor mortandade nas empresas do que se o empreendedor trabalha sozinho. Nós entendemos na Rede Nacional de Contabilidade que nossa proposta é levar para o sistema de franquia um serviço diferenciado e que vai garantir, ou pelo menos vai contribuir para a perenidade das empresas. Como que a senhora vê que nós, contadores, através da rede estruturada como a Rede Nacional de Contabilidade, que é a mais importante e a melhor estruturada rede de contabilidade do país, como é que a senhora vê que nós possamos levar para os benefícios para o franqueador, mas também levar os benefícios para o franqueado e não deixar que ambos fiquem preocupados que vai haver uma certa ingerência das partes? Isto quer dizer, como que nós podemos construir uma relação ética, estruturada de maneira adequada, para que todos os participantes da relação se sintam realizados e cumpridores da sua tarefa? O franqueador recebendo a melhor proteção possível, a garantia de que o seu franqueado vai estar sendo bem assistido, que vai trazer um benefício para a rede, e como que o franqueado também pode ter esse parceiro homologado pelo franqueador e ter a segurança de que ele não está tendo ingerência. Essa é uma linha tênue que eu gostaria de contar com a sua experiência. Legal. É importante a sua pergunta, porque acaba sendo uma preocupação das franqueadoras. Mas o que é importante colocar é que, por exemplo, muitas franqueadoras colocam ali os fornecedores homologados de marcenaria.
e aquele marceneiro deu problema, não entregou material, veio armários faltando. A responsabilidade civil, no final das contas, é sempre do prestador de serviços. Além disso, o negócio em si, ele é do franqueado. A franqueadora em nenhum momento, né, não deveria, né, prometer resultados. Então, quando você coloca um parceiro estratégico, né, quando você homologa um parceiro, você teve o que eu penso como diferencial, e isso não caracteriza uma ingerência. Você teve a oportunidade de conversar a respeito das peculiaridades do negócio. Então, por exemplo, você está tratando, você quer expandir, você tem uma cafeteria e você quer expandir a sua rede de cafeteria com franquias, ou você já tem uma rede e os franqueados estão tendo muito problemas com licença, com adicionais, com verbas diversas, e aí você fala, como que eu resolvo, como que eu padronizo essa questão? Você tem a oportunidade de conversar, alinhar as diretrizes no sentido de que, olha, a legislação fala isso, a legislação fala aquilo, qual que é o entendimento de vocês, como que a gente uniformiza isso, obviamente, respeitando as peculiaridades, porque a gente sabe que cada município pode ter uma legislação diferente, cada convenção coletiva, ela pode dispor de uma situação diferente. Então, assim, isso aí vai prevalecer, o disposto na convenção coletiva, ela vai prevalecer sobre essa norma. Então, é importante que você tenha um parceiro com que você consiga debater todos esses temas, e aí eu penso muito na figura do contador e do advogado na mesa, então eu sempre defendo isso, para definir as diretrizes. Óbvio, o negócio, o dia a dia da operação, a gestão da riqueza, como você mesmo colocou, é com o empresário, é com o dono da franquia, né, que vai estar ali com o contador resolvendo todas as suas situações. Então, acho que assim, o fato de você trazer um parceiro estratégico para que alinhe essas diretrizes, para que converse sobre o negócio, isso não é ingerência. Muito pelo contrário. O que a gente vê muitas vezes é que a pessoa investe no negócio, cria um padrão arquitetônico bonito, tem uma loja bonita, faz até uma questão de vendas legal, mas na hora de contratar o contador, contrata o vizinho, a contabilidade mais próxima. E até eu tenho um cliente que tem uma frase que é bem marcante para mim, que ele fala assim, olha, o seu contador ainda vai falir a sua empresa. Porque quando a franqueadora, quando você faz o DRE, né, do negócio, da viabilidade do negócio, a franqueadora tem uma ideia de quais são todos os valores envolvidos. Então, quando a gente tem, né, valores adicionais, ou você precisa incluir isso, posso descontar esse valor do meu funcionário, por exemplo. Não, a contabilidade a gente sabe assim, né, que os contadores, eles têm uma visão, né, conservadora, obviamente, tem todo o cuidado com o seu negócio. Por isso que é importante entender as peculiaridades para poder oferecer, obviamente, oportunidades sem risco jurídico, gente. Eu sou muito adepta ao compliance, de fazer tudo dentro da legalidade. Mas o que não dá dentro de um cenário que a gente sabe, né, da carga tributária, de todas as questões trabalhistas envolvidas, é criar obrigações adicionais, né? Ou ainda você ter um parceiro que só serve para emitir guia. Eu acho que esse não é o papel, assim como não é o papel do advogado só fazer defesa trabalhista. Nossa, doutora Bárbara, esse seu comentário é um alerta importante. Aliás, eu quero agradecer a sua franqueza e a sua generosidade, porque a senhora está fazendo um grande alerta para nós contadores, para que nós tomemos uma postura rigorosa em defesa dos nossos clientes. Eu tenho até um caso recente, doutora, que um cliente que estava prospectando conosco fez uma pergunta. Parece que os contadores trabalham para o governo. Eu quero dizer para você, meu amigo, que os contadores da Rede Nacional de Contabilidade trabalham para os seus clientes. Nós disponibilizamos toda a nossa inteligência, toda a nossa competência para auxiliar no desenvolvimento dos negócios. Planejamento tributário, estruturação societária, definição de atividades econômicas, tudo isso
para auxiliar o empresário para que ele tenha uma maior rentabilidade e, como eu disse antes, para que a gente tenha uma perenidade. Eu agradeço muito a sua colocação. Meu colega contador que está nos assistindo, o mercado está nos dizendo que nós temos que mudar e temos que direcionar o nosso trabalho em favor dos nossos clientes, porque são eles que geram desenvolvimento econômico, são eles que geram os empregos que vão construir o Brasil que nós acreditamos. Obrigado, doutora Bárbara. Eu quero dizer para vocês que, na nossa experiência, nós já trabalhamos com várias redes de franquias e nós sabemos o quanto é difícil empreender, muito mais ainda dentro de uma estrutura que quer ter toda essa capilaridade. Eu acho que até aqui, doutora Bárbara, nós construímos assim uma visão macro de que, de fato, nós temos advogados e contadores. Temos sim uma sinergia muito forte e uma proposta segura, uma proposta de muitas oportunidades para o segmento de franquia. Obrigado pela contribuição. Eu gostaria agora, doutora Bárbara, de que nós trouxéssemos toda essa possibilidade de cenários positivos para algumas questões um pouco mais específicas, para a gente poder orientar quem está nos assistindo. Se tem desejo de empreender na área de franquia, quer seja como franqueador, quer seja como franqueado, eu gostaria de abordar, utilizando as nossas competências de contabilidade e direito. A doutora Bárbara, ela trabalha com questões empresariais complexas, eu li no currículo dela. Isso me chamou bastante atenção, porque isso fala muito claramente o que é o mundo dos negócios. O brasileiro é empreendedor, mas cada negócio tem um grau de complexidade que, como eu disse, precisa de uma assistência multidisciplinar para garantir pelo menos melhores condições de sucesso. E agora, doutora Bárbara, eu gostaria de entrar um pouquinho nos aspectos legais. Vamos começar a pensar aqui, doutora, com a tua experiência e nós aqui como contadores, mas a senhora já conhece o nosso trabalho, como que a senhora orientaria um empresário, um franqueado ou um franqueador antes dele investir? Que cuidados ele deve tomar? Bom, se você tem ali um dinheiro, eu falo que a gente faz análise de franqueabilidade. Então, a ATL é um escritório de advocacia que tem um braço de formatação em franquias, unindo profissionais financeiros, advogados e comerciais para formatação de franquias. Então, o que eu falo que é importante? Quando você está formatando uma franquia, quando eu estou conversando com empresários que desejam virar franqueadoras, eu sempre falo, olha, você vai ter candidatos, vão ter franqueados que vai investir o dinheiro da vida no seu negócio. Então, é uma coisa que precisa de muita responsabilidade e muito critério para formatar esse negócio. Então, para você que está investindo, analise se essa franqueadora ela vai te dar um suporte, qual que é a rentabilidade do negócio. Então, assim, quando a gente fala o contrato de franquias, tem em torno de 40 páginas. Uma circular de oferta de franquias vai ter ali 70, 80, 100 páginas, dependendo da complexidade do negócio. Gente, vocês precisam ler, vocês precisam entender tudo que envolve o sistema de franquias. Mas a franqueadora, eu montei uma cafeteria, a franqueadora não deixa eu colocar um bolo. Com certeza, existem sistemas de franqueadoras, que permitem que você coloque um bolo diferente, que você trate com parceiros locais. Então, você precisa entender o que faz sentido para você. Não, eu não quero ter trabalho nenhum. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam, Bárbara, eu quero investir numa franquia que eu não tenho trabalho nenhum. Eu só quero colocar o dinheiro e ela me traz a rentabilidade. Existem negócios com esse perfil. Então, procura. Então, assim, entenda o seu perfil. Se você está procurando investir numa franquia, entenda o seu perfil, visite feiras de franquia, e existem boas feiras no mercado. Existe a ABF, que é a maior, existe a Franchise for You. Então, assim, procura uma feira de franquias para você conhecer negócios, entenda desses negócios, para você entender o que faz sentido para você. E se essa franqueadora, qual é o suporte que ela está oferecendo, qual é o investimento, você tem esse investimento, você vai precisar fazer empréstimo, faça análise financeira, contrate um advogado, tenha um profissional de finanças, um contador ao seu lado para tomar essa decisão. Se você é uma franqueadora, perfeito, você já tem os passos, já tem seus primeiros franqueados, o suporte contínuo é essencial. Até porque a gente sabe, eu sempre brinco com os meus clientes, é melhor você ter 100 franqueados e 500 franquias, ou você ter 500 franqueados.
Então, o legal é quando você tem um crescimento orgânico. Então, o primeiro franqueado, ele está feliz com a operação e abre a segunda franquia e abre a terceira franquia. E isso a gente trabalha muito dentro da cláusula de exclusividade, de preferência, cláusula territorial. Então, não, tá, o negócio está indo bem, eu vou abrir uma segunda unidade, vou abrir a terceira unidade. Que ele acredite nisso por conta do suporte que a franqueadora dá, da comunicação, que é extremamente importante, dos fornecedores homologados que a franqueadora trouxe, porque esse também é um know-how que a franqueadora entrega. Imagina você começar um negócio do zero. Né? Então, assim, eu vou pensar quem que vai ser o meu... onde eu vou comprar o produto, onde eu vou comprar o uniforme, como que eu vou contratar essa pessoa, quem vai ser a minha contabilidade, quem vai ser o meu advogado. Então, quando a franqueadora leva toda essa expertise, todo esse pacote, todo esse know-how e entrega para o franqueado, fica muito mais fácil a operação e você tem muito mais chance de sucesso. Então, para as franqueadoras, acho que o que eu vejo de diferencial nos nossos clientes que tem muito sucesso e tem um alto índice de satisfação dos franqueados é exatamente o suporte. Então, o suporte aos franqueados é extremamente importante. E para você que está pensando em franquear o seu negócio, eu acho que, como eu falei no começo, a gente está num momento muito favorável, porque tem muita gente querendo empreender e querendo aprender o que você, né? Às vezes, sua empresa já tem 10 anos, a gente está fazendo a análise da franqueabilidade de um negócio que tem 15 anos. Eu falo assim, você já errou, já acertou, já colocou dinheiro onde não devia, criou os processos ou não criou os processos, precisa criar os processos, os procedimentos, qual que é a cultura dessa empresa, dessa franqueadora. Então, tudo isso, no final das contas, para criar esse pacote, para entregar para o franqueado uma tranquilidade de que ele não vai passar pelos mesmos problemas que você enfrentou. Óbvio, é uma segurança? É uma garantia de resultado? Não, não é uma garantia de resultado. Estava conversando esses dias com um cliente que ele falou, não contratei bem e meus franqueados não vão atrás de clientes. Então, assim, até essa parte de seleção dos franqueados, se estão alinhados com a cultura da empresa, é fundamental. Então, acho que o meu recado, né, para quem quer ser um franqueado, estude bem o mercado, visite feiras de franquia. Para quem quer ser uma franqueadora, né, e já é uma franqueadora, continue prestando um serviço de excelência, homologando bons parceiros. No final das contas, a gente sabe que a nossa rede de parceria é fundamental para o sucesso dos negócios. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa um do outro. E para quem está pensando em iniciar, esse é o momento ideal. Obrigado, doutora. Grandes contribuições. Eu quero trazer para a nossa reflexão agora uma história triste. Há alguns anos, eu fui procurado por um recém-empreendedor, um executivo que trabalhou 40 anos numa grande multinacional, recebeu uma indenização muito interessante e ele queria satisfazer o sonho de empreender. Saiu, procurou, foi procurado e aí ele, infelizmente, não teve a assessoria adequada, é meu julgamento, ele não teve o apoio adequado e ele comprou alguns negócios, uma rede de varejo de um determinado serviço. Passados 6 meses, ele estava sem 1 centavo de capital, sem rentabilidade, sem retorno nenhum, e ele veio me procurar. Eu analisei os números e a situação dele e eu quero registrar para vocês que ele estava literalmente quebrado, endividado, o negócio não tinha rentabilidade, ele não tinha um plano de negócio, ele não tinha uma abordagem estratégica, ele não tinha uma orientação adequada para empreender. Ele era um executivo de uma multinacional que estava acostumado a tomar decisões para crescer aquele negócio, mas quando ele veio para aquele universo próprio de ele ser empreendedor, ele acabou perdendo. Isto aqui é uma situação muito clássica. A gente vê muito isso. A senhora falou na questão da mortandade das empresas. Eu gostaria, a senhora me mandou, agradeço, um estudo da Associação Brasileira de Franchising, que fala um pouco do desempenho do segmento nos últimos anos, e a gente sempre vê boas notícias. Aquilo que a gente vê no mundo real,
são notícias quase sempre muito trágicas, que atrás de um empresário falido tem uma família que se destroça, são empregos que são perdidos e muitas frustrações que comprometem a vida da pessoa. Eu gostaria que a senhora compartilhasse um pouco alguns dados estatísticos para convencer você que está pensando e analisando o seu negócio e que quer talvez pensar em expandir abrindo franquia. Eu quero falar para você que está agora com a indenização na mão, que está saindo de um emprego de décadas e que você está pensando agora ter a sua independência financeira, como que você avalia o mercado para você poder estruturar que caminho você vai tomar? Você sabe que tem os dados do Sebrae que ele fala que a taxa de mortalidade média depende muito do setor. Tem setor que é um pouco mais, tem setor que é um pouco menos. Mas, em média, a taxa de mortalidade das empresas nos primeiros 5 anos é de 25%, 30%. Quando você vai para o mundo de franquias, essa taxa de mortalidade é de 5%. Por quê? Por conta do suporte, por conta do know-how que a franqueadora passa para o franqueado. Então, você pensa que o empresário... E aí nós temos empresas incríveis, né? Eu sou muito fã do empresariado brasileiro. Você tem muitas empresas que cresceram do nada, né? Parece que, nossa, como que chegou nesse tamanho? Com certeza esses empresários erraram, acertaram, fizeram investimentos que não deu certo, que fez, obviamente, acertaram na grande maioria das decisões. E aí você imagina esse empresário que já acertou, que já tem a operação rentável, redondinha, ele transforma o negócio dele numa franquia que vai conseguir te dar esse suporte para que o empresário que está nascendo com uma franquia não cometa os mesmos erros. Então, quando o empresário ele pensa em fazer a franqueabilidade do negócio dele, analisar se a empresa dele ele é franqueável, ele precisa ter consciência de que pessoas vão depositar o dinheiro da vida, muitas vezes, naquele negócio. Ah, tem investidor que, né, só coloca o dinheiro para investir? Existe esse perfil. Mas a maioria do perfil é a pessoa que vai, de fato, trabalhar, que vai virar um empresário, que vai empreender naquelas áreas, tá? Então, é super importante, tanto do lado da empresa que queira se tornar uma franqueadora, para que ela entenda e consiga transmitir, passar esse suporte para o franqueado, e o franqueado que quer fazer esse investimento, que ele estude o mercado, analise as informações que a franqueadora vai passar. Caso a franqueadora já tenha outros franqueados ou operações próprias, analise os números daquela operação, os números dos outros franqueados, façam o que a gente fala de benchmarking, né? Então, conversa com outras pessoas, porque no final das contas, às vezes um sonho se torna um pesadelo, né? Você investiu errado, você pode perder. E a culpa é da franqueadora? Não, a franqueadora ela não tem gerência. A obrigação da franqueadora é transmitir todas as informações. Então, você precisa ler a COF, o empresário que quer entrar nesse mundo, quer virar um franqueado, precisa analisar o contrato, precisa ler a COF, entender qual é o negócio, se ele precisa estar na operação, se ele não tem que estar na operação, qual é o capital de giro, qual é a rentabilidade, qual é o payback. Então, muitas vezes a gente vê o empresário achando que no primeiro mês vai começar a ganhar dinheiro. E a gente sabe que todo negócio tem um tempo de maturação. Então, para o empresário que quer investir em franquias, é de fato analisar o negócio, ler com atenção a circular de oferta de franquias, entender daqueles números, explorar, conversar com outras pessoas, pesquisar o mercado antes de investir. E para a franqueadora ou para a empresa que quer se tornar uma franqueadora, é estruturar a sua operação para que consiga oferecer esse suporte de uma maneira eficaz, assertiva, para que de fato o franqueado receba esse treinamento e esse know-how. Legal. A franqueadora, então, ela tem o compromisso de disponibilizar know-how, conhecimento, mas ela não garante que o franqueado vai ter sucesso naquela atividade, ou seja, ele vai requerer um esforço próprio. Eu, como contador, eu gosto de falar sempre para qualquer empreendedor. É muito comum, e isso já há décadas, né? O empresário brasileiro é um entusiasta, ele acredita que os negócios vão dar certo, e aí ele começa o primeiro mês, começa gastando por conta, compra carro novo, enfim, começa a investir na casa, etc. Nós, contadores, procuramos sempre trazer para aquele empreendedor
que ele tenha austeridade na condução do seu dinheiro, do seu caixa, do seu negócio. É preciso fazer um plano de negócios, fazer uma projeção de resultados, analisar e calcular qual a taxa interna de retorno, qual o payback, quantos anos que você vai ter o retorno daquele seu investimento, para aí sim você poder usufruir. Então, começar pensando bem é fundamental, mas na medida em que o negócio está se desenvolvendo, eu volto a repetir, você precisará de um assessoramento multidisciplinar. Você continuará precisando do seu franqueador para continuar compartilhando com você as boas práticas de comercialização, de marketing, de comunicação com o teu público-alvo. Você precisará do seu advogado para poder analisar as relações que você está tendo com o mercado, com fornecedores, com clientes, com colaboradores. E você precisará também do seu contador para medir o teu negócio, medir o seu desempenho, criar as demonstrações contábeis, calcular o seu balanço, calcular a sua demonstração do resultado do exercício, a te ajudar a fazer o teu fluxo de caixa para poder identificar quais são as origens de aplicações de recursos que você está tendo e te ajudar na tomada de decisão. Vou comprar mais estoque? Não vou comprar estoque? Vou contratar mais 2 funcionários? Não vou contratar mais 2 funcionários? Qual a modalidade de tributação que eu vou estar? Vou estar no simples? Vou estar no lucro presumido? Posso ir para o lucro real? Então, são tantas questões que nós recomendamos, de fato, que você tenha essa orientação multidisciplinar. Por quê? Porque se você tomar todos esses cuidados, como bem disse a doutora, você não vai ter uma garantia de que você vai ter sucesso, mas seguramente você vai ter uma navegação mais tranquila e menos sujeitas a tempestades. Vamos continuar com a nossa discussão, doutora? Vamos falar um pouco da relação do franqueador com o seu franqueado. Quais são os principais pontos que a senhora entende que são os geradores de conflitos? Eu posso falar por aqueles clientes que a gente assiste, né? O franqueado, ele nem sempre gosta de pagar a taxa de royalty, a taxa de negociação, a taxa de marketing. E eu sempre gosto de compor esse paradoxo. Se um negócio dentro do sistema de franquia, ele tem uma estrutura de custos aparentemente maior, tem uns ingredientes novos aqui, como é que pode, mesmo com esses ingredientes de custos adicionais, você ter uma garantia de sucesso maior que se materializa na redução da taxa de mortandade? Essa relação entre a franqueadora e o franqueado é a chave do sucesso. Então, assim, eu costumo dizer, e a gente vê isso muito, quando a gente conversa com os empresários que estão pensando em seguir por esse caminho, a gente fala que a lua de mel entre a franqueadora e o franqueado é muito curta, né? O franqueado, ele recebe know-how, recebe o treinamento, tem acesso a toda a questão da marca e a partir do momento que ele inaugura, que ele começa ali a operação, ele já começa a reclamar, não deveria pagar os royalties, a franqueadora não me entrega nada. Então, é super importante que a franqueadora mantenha uma comunicação constante e um cuidado com a satisfação da rede, demonstrando quais são os serviços que ela presta, investindo no institucional da marca, investindo na relação com o franqueado, até porque o franqueado é o porta-voz da franqueadora. E, por outro lado, é importante que o franqueado entenda que todo esse know-how, essa assistência que ele recebeu, não é só, ela me passou um treinamento e acabou. É um treinamento, né, que foi pensado minuciosamente para o sucesso do negócio. Então, é importante que os contratos sejam cumpridos, né? Então, a gente tem aí a lei da liberdade econômica, as partes têm a liberdade de contratar. Então, por um lado, o franqueado, ele precisa ver todos os dias, então não tem isso, entreguei o treinamento, entreguei o know-how, entreguei os manuais e acabou, só vou receber os royalties. A comunicação, o relacionamento com a rede é fundamental, mas é importante também que o franqueado, ele entenda que, né, até voltando ali à taxa de mortalidade, que se a empresa dele está tendo sucesso e está dando continuidade,
Se deve, obviamente, em primeiro lugar, pela gestão dele, né? Porque no final das contas, ele é o empresário, ele é quem é o responsável pelo sucesso, mas muito também pelo suporte que ele recebeu da franqueadora, pela força da marca, pelo investimento que está sendo feito na marca, né? No institucional, né? E a taxa de propaganda não significa que ela vai fazer propaganda ali naquela região, mas é para fortalecer, né, o institucional, fortalecer a marca para que os clientes reconheçam. Ah, vou pensar nisso, vou em tal lugar. Ah, pensei numa rede de academia, pensei nessa. Pensei numa cafeteria, tem aquela. Para que esteja sempre na cabeça das pessoas. Então, eu acho que a chave, Reinaldo, respondendo, é a comunicação. É a comunicação, porque a gente precisa lembrar toda hora a respeito do que a gente está fazendo, porque as pessoas se esquecem, né? E o franqueado tem muito isso. Então, a franqueadora tem essa missão de constantemente manter uma boa relação com os franqueados. Eu acredito perfeitamente, doutora, e eu quero dizer para vocês que a Rede Nacional de Contabilidade, ela constrói uma relação entre nós, empresários de todo o território nacional, numa constante troca de experiências. Nos reunimos periodicamente, compartilhamos as nossas experiências, os nossos erros, os nossos acertos, e este relacionamento contínuo, esta comunicação intensa, acaba promovendo muitos benefícios. A minha empresa é muito favorecida por integrar há mais de 20 anos a Rede Nacional de Contabilidade. Doutora, eu quero trazer uma questão agora na sequência do nosso debate, uma questão que parece ser bastante emergencial e estratégica, porém, aparentemente, o mercado não está se dando conta do que vem por aí. Nós, contadores, atuamos no mercado das pequenas, médias e grandes empresas e nós somos grandes agentes na estruturação, no controle e na condução de um dos ingredientes mais graves para o sucesso de qualquer negócio. Nós estamos falando da carga tributária. O Brasil é um país que é um ponto fora da curva. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do planeta e temos uma menor taxa de retorno dos nossos governos em serviços para a nossa coletividade. Nós temos, então, um grande desafio pela frente que já é presente hoje. A carga tributária, doutora, a senhora bem sabe, ela afeta muitos negócios. Nós, da Rede Nacional de Contabilidade, estamos nos atualizando continuamente na busca de estruturação jurídica, de trazer novas oportunidades tributárias para poder estruturar os negócios. A gente percebe muito claramente que o empresário acha que colocar sua empresa no Simples pode ser a melhor alternativa, mas ela nem sempre o é. Eu costumo dizer que toda vez que você tem um sistema estatisticamente apresentado para o meio empresarial, apresentado pelos órgãos de fiscalização, ou seja, uma estatística média, é melhor eu ficar no Simples porque eu vou pagar uma taxa única, vou concentrar todos os impostos. Esse merge, essa aglutinação de tributos num único pacote que tinha originalmente a ideia da simplificação, mas que de simplificação não tem nada, eu costumo dizer que pode representar uma armadilha para o empresário e para o negócio. Você precisa analisar claramente a carga tributária que você tem hoje já, porque pode ser ela que está fazendo o seu negócio não ir para frente. E agora, doutora, vem a minha pergunta. Nós aprovamos a reforma tributária. E essa reforma tributária, na nossa opinião, ela tem muitas melhorias, mas tem muitas armadilhas também. Como é que a senhora está avaliando este cenário de mudança e como que a senhora vê que os empresários em geral estejam se preparando e como que as entidades de franqueadores, de franquias, poderiam fazer alguma coisa já ou não tem nada que se preocupar? Essa pergunta é muito importante, Reinaldo, porque com a reforma tributária, empresas que não se prepararem podem perder competitividade. É o caso do Simples, que você citou. Então, é preciso entender, dentro do seu planejamento estratégico, se a sua empresa faz sentido estar no Simples, se ela vai continuar no Simples. Mas o que eu percebo é que o empresário sozinho ainda não está preocupado
com nenhuma das alterações da reforma tributária. O movimento que eu vejo é exatamente dentro de associações e, obviamente, algumas franqueadoras que começam a se movimentar, a entender essas questões, principalmente aquelas que estão dentro de associações, que estão ligadas com o assunto. Então, é fundamental que o empresário individual, ele esteja preparado, esteja ao lado de bons profissionais estratégicos para que possa orientá-lo a navegar por essas mudanças e fazer o planejamento que faça sentido dentro da empresa dele. Pensando em franqueadoras e considerando que quando você pensa numa franqueadora, você pensa, né, numa escala, então assim, ela tem 50, tem 200, tem 400, tem 800 franqueados, então é uma franqueadora, os franqueados prestam serviços B2B. Como que vai ficar isso dentro do Simples? Como que todos os meus franqueados estão no Simples? Esse é o principal modelo, que a gente sabe que o Simples vai afetar a tomada de créditos. E muitas das vezes pode ocorrer de um cliente, né, fazer ali na hora da composição do preço, o seu é um pouco mais barato, mas o outro tem uma tomada de crédito. Então, essa análise precisa ser feita. Então, eu acho que o empresário, ele muitas vezes está tão focado, né, na operação, no dia a dia, que esquece das questões estratégicas que, no final das contas, pode deixar dinheiro na mesa, pode perder um cliente, pode ter uma competitividade aí afetada. Então, eu vejo com muita atenção esse momento. Acho que precisa começar a entender, né, os cenários, acompanhar a regulamentação. E eu vejo isso muito dentro do coletivo. Então, o empresário, individualmente, ele não está tendo tanto essa preocupação, mas eu vejo, sim, que as franqueadoras, principalmente, né, com essa questão de know-how e até pensando na perpetuidade do negócio dela, precisa começar a se preparar para entender os impactos da reforma tributária, se ainda não começou, dentro do negócio dela e dentro da rede de franqueados. Então, acho que isso é fundamental começar a discutir. E aí, quando a gente procura profissionais, isso a gente está falando dos empresários que precisam estar focados no core business. E aí a gente procura profissionais, né, de diversas áreas, contábil, advogado, etc. Nem esses profissionais estão se preparando. Então, eu acho que esse também vai ser um diferencial muito grande para aqueles profissionais que estão acompanhando, que estão se preparando para todas as mudanças que virão. Obrigado, doutora. Nós estamos encaminhando para o final e eu quero dizer para você que nos assiste que os empresários de contabilidade da Rede Nacional de Contabilidade já estão se mobilizando em torno da reforma, doutora, e justamente estamos nos preparando, nos habilitando, nos capacitando, estruturando os nossos sistemas para que nós possamos, caso a caso, analisar os impactos e cumprir com o nosso papel de gestores da riqueza. Nós queremos orientar os nossos clientes que caminhos ele deve adotar, qual o novo enquadramento tributário, como que ele vai conviver agora nesse novo ambiente desse IVA dual e que vai trazer muitos impactos para muitos segmentos econômicos. Hoje não dá para arriscar e não dá para generalizar. Não dá para dizer, se você ouvir, não, o meu segmento não vai ser afetado, ou o meu segmento vai ser afetado pouco, ou o meu vai ser afetado, não tirem conclusões precipitadas. Façam contas. E para isso é que existem os contadores da Rede Nacional de Contabilidade que estão preparados para ajudar você. Nós estamos chegando ao final desse nosso trabalho desta tarde. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje representando o RNC News. Eu agradeço à Rede Nacional de Contabilidade, agradeço a nossa audiência, o meu muitíssimo obrigado e deixo para vocês o nosso Instagram, @rede_RNC. Sigam o nosso perfil e o nosso canal no YouTube, Rede Nacional de Contabilidade-RNC. Se inscrevam e, claro, compartilhem que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Lembrando que a RNC News também está nas principais plataformas de streaming, no Spotify, no Amazon Music e Deezer. Queria agradecer de todo o nosso coração a doutora Bárbara Andrade pela generosidade e pela sua competência, pela sua simpatia em nos apoiar nessa jornada do RNC News.
e quero que deixe aqui a sua mensagem final e, por favor, compartilhe o seu Instagram, suas mídias sociais, para que aqueles que estão nos assistindo possam entrar em contato consigo e seguramente vocês não vão se arrepender. Além de simpática, além de conhecer bem o que ela está falando, ela é de uma competência invejável. Obrigado, doutora Bárbara. Eu que agradeço, fico honrada com o convite, realmente me chamou muita atenção a qualidade, a competência, a atualização, né, de vocês. Eu falo, contadores e advogados andam juntos, tem que estar na mesa junto com o empresário, isso é super importante. Então, muito obrigada, fico envaidecida aí com seus elogios e convido vocês a seguirem as nossas redes sociais, a gente posta muito conteúdo para os empresários, @ATL Advogados, A de Andrade, T de Tavares, L de Lopes, ATL Advogados, é o mesmo nome do nosso site. E muito obrigada pelo convite, Reinaldo, foi um prazer, eu aprendo muito com você. Você é de uma inteligência assim, realmente muito grande, tem se atualizado a respeito da reforma tributária, que só isso já é um diferencial. Então, agradeço muito o convite e, advogado e contador de mãos dadas. Com certeza, o RNC News fica por aqui. Desejamos muito sucesso a todos, até a próxima e muito obrigado.